Eleições 2022, na Meridional FM. Olá, muito bem, de volta com mais uma sabatina com os candidatos a deputados estaduais, federais, senadores e, claro, ao governo do estado do Mato Grosso. É uma iniciativa aqui da Rádio Meridional para que você conheça os candidatos aqui de Sinop, para que a gente possa conhecê-los um pouquinho mais e, claro, fortalecer a política da nossa região, ajudando o nosso município a crescer ainda mais. É uma iniciativa da Meridional, lembrando que todos os candidatos vão responder o mesmo número de questões, as mesmas questões com tempo livre, para que cada um possa discorrer da melhor maneira que achar. Então são os 4 questionamentos, as mesmas perguntas para os candidatos. Bom, e o convidado desse episódio, né, dessa gravação, dessa sabatina, é o Oséias Veras, do PSB, candidato a deputado estadual. Candidato, bem-vindo à nossa programação, tudo bem? Tudo ótimo, né? Melhor agora, falando para a população sinopense a partir deste canal, deste espaço, ao qual agradeço toda a equipe, porque isso é fortalecer a construção da cidadania. Muito obrigado. Sem dúvida, a gente que agradece a sua presença aqui. E deputado, ou melhor, candidato a deputado, não vamos adiantar as coisas, mas né? Pode já ir acostumando. Tá certo. Candidato, primeiramente eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente sabe que tem muita gente nova em Sinop, chegam novos moradores todos os dias, muitos talvez não o conheçam. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor e, claro, falasse um pouquinho por que o senhor se sente preparado a alçar esse cargo de deputado estadual. Perfeito. Eu cheguei no estado de Mato Grosso em 1989, acompanhando meus pais, né? Ainda muito jovem. Meu pai investiu as suas economias no cultivo da pimenta do reino, lá no estado do Maranhão, e infelizmente quando ele foi fazer a primeira colheita, o preço da pimenta despencou no mercado internacional e passou a valer 10% do valor de antes, e isso fez com que ele quebrasse no seu negócio, né, agrícola, e o que restou das economias foram suficientes para fretar uma Kombi e vir com a família aventurar, então, a construção, né, a reconstrução da nossa vida no estado de Mato Grosso. E naquele momento da história, Peixoto de Azevedo já era bastante conhecido em virtude dos garimpos, né, de ouro. Então, naquele interior do Maranhão, ouvíamos muito falar de Peixoto de Azevedo, Alta Floresta. Então, os meus pais escolheram Peixoto de Azevedo. E ali nós tivemos a oportunidade de recomeçarmos a reconstrução não só das nossas finanças a partir da exploração de um comércio de peixe. Meu pai recomprava os peixes ali dos pescadores, né, do rio Peixoto, e eu era um dos que mais vendia peixe ali na feira de Peixoto de Azevedo, né? Ficava esta feira às margens da rodovia. Então foi assim que nós recomeçamos e a partir daí reconstruímos uma nova história no estado de Mato Grosso. Então este estado nos permitiu logo, 5 anos depois de Peixoto, vir a mudança para Sinop, e foi aqui, nesta cidade, há 27 anos atrás, que nós nos consolidamos. Aqui nós tivemos a oportunidade, quando eu falo nós, no caso os meus irmãos, eu sou de uma família de 7, com 7 irmãos, né? Sou o mais velho, portanto, e aqui nós tivemos a oportunidade de estudar, né, de constituir família, de empreender, né? Então, quem é este Oséias que se apresenta como candidato a deputado estadual? Eu costumo dizer que estou mais do que preparado. Tenho experiência não só na iniciativa pública, mas também privada. Eu fui concursado da Telemate, antiga Telemate, né? Foi privatizado, passou a ser Oi. Depois fui para a iniciativa privada. Eu fui diretor, portanto, gerente de rede do CPD da Unimed Norte do Mato Grosso. E depois decidi empreender. Montei a minha própria empresa e assim eu conduzi até 2009, né? E aí, em 2009, vieram os novos desafios. Neste período, eu já havia estudado matemática na Unemate até o 5º semestre. Depois estudei e fiz a formação em análise de sistema e tecnologia da informação e comunicação. E
passei 2009, né, a fazer parte da administração municipal, ocupando a Secretaria Estadual, ou melhor, Municipal de Cultura, que por sinal foi a primeira secretaria, né? Ela foi construída, criada, né? E até onde eu sei parece que já nem existe mais, mas chamava-se Secretaria da Diversidade Cultural. Isso de 2009 até 2012. E foi lá na Secretaria de Cultura que nós tivemos a oportunidade de colocar para funcionar em Sinop a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. É um instrumento, né, que permite ao empreendedor cultural, aquele que tem um projeto, que tem vontade de se lançar no mercado, né, da cultura, os recursos iniciais para isso. Então nós tivemos a satisfação de organizar este instrumento e colocar à disposição da categoria artística em Sinop. Foi também na minha gestão como secretário de Cultura que nós tivemos aqui a organização talvez dos maiores eventos públicos disponibilizados para a população. Eu lembro que nós fizemos aqui em 2011 o conjunto de atividades culturais em que permitiu não só artes plásticas com as nossas exposições, mas também os festivais de música, né, de dança. Colocamos aqui no calendário da cidade, por exemplo, os maiores shows. E ali nós inauguramos uma outra situação que foi importante. Nós, né, a partir da aceitação do prefeito, porque entendeu também, eu sempre dizia a ele: prefeito, nosso compromisso é transformar Sinop também num polo de entretenimento, porque os nossos filhos estão crescendo e daqui a pouco, eles, quando forem estudar lá fora, não vão mais querer regressar a Sinop, porque é uma cidade que pode se tornar chata. Então nós temos que investir na cultura, nós temos que investir em atrações, porque estas atrações, elas movimentam o mercado local, elas trazem pessoas do sul do Pará, né, até mesmo da região mais central do estado, para Sinop. E quando a pessoa sai para se divertir, ela tem dinheiro, ela gasta, ela movimenta o comércio. Toda a rede nossa hoteleira, nesses momentos de festas, ficavam super lotadas. Isso é só uma demonstração do potencial que é, né, investir na cultura. Isso nós tínhamos esta concepção e trabalhávamos com essa concepção. Quando nós contratávamos, portanto, as bandas nacionais, os shows, né, nacionais, nós também direcionávamos a construção não só do palco principal para os grandes shows, mas também um palco para a apresentação das bandas locais. Teve edições aqui que nós chegamos a contratar 32 atrações locais. Era a oportunidade que nós dávamos para aqueles artistas locais que queriam iniciar, portanto, o seu portfólio. Porque eu entendia que quando ele se apresentasse, né, em Sinop, ele iria gerar material. E a partir daí, quando ele se apresentasse nas cidades vizinhas, ele teria maior facilidade de vender a sua atração artística, o seu show. E assim nós conduzimos, portanto, a nossa participação na Secretaria de Cultura. Em 2013, assumi o PROCON de Sinop, e eu me lembro que, logo que assumi, me deparei com um PROCON que uma quantidade absurda de multas que não eram aplicadas. E eu não entendia por quê, mas o fato é que nós começamos a aplicar as multas. Eram multas contra as grandes redes, contra bancos, contra essas operadoras de telefonia, porque se o órgão não aplica a multa, automaticamente, né, o órgão não passa a exercer a sua plenitude na defesa do consumidor. Eu lembro que nós tivemos um episódio muito importante, ainda na minha gestão do PROCON, foi quando nós aplicamos uma multa a partir de um processo que foi organizado, né, anteriormente, com a participação, foi movido com a participação de todas as entidades de classe aqui, e que culminou com a aplicação de uma multa de 3,5 milhões de reais para a Brasil Telecom. Por quê? Porque havia aqui uma intermitência absurda no fornecimento do serviço de dados. A internet caía dia sim, dia não. Então, por conta da minha formação, lembro que quando sentamos à mesa para discutir com a direção da jurídica daquela empresa,
eles vieram me questionar e eu já disse logo, vamos falar de igual para igual, porque eu tenho conhecimento na área. Além de ter sido funcionário da Telemate, eu também tenho formação na área. O que vocês estão deixando de cumprir é a construção do circuito redundante, que é como se fosse um circuito de backup, para na hora que um for interrompido, seja lá pelo agricultor que está movimentando a terra ou por qualquer outra situação, aquele outro circuito de backup entra em funcionamento de forma imediata. Eu lembro que o diretor jurídico, a partir daí, ele nem questionou mais, viu que nós entendíamos do assunto. Eu não estou dizendo que isso foi determinante para resolver o problema, mas foi determinante para dizer, a partir de agora, o PROCON de Sinop tem autoridade e vai exercer o seu papel. Eu lembro ainda que foi como diretor do PROCON que nós fechamos aqui uma rede de lojas, porque naquela ocasião eles estavam com dificuldade de atender o consumidor no fornecimento de notas fiscais. Então eles vendiam os produtos a partir de um programa do governo federal chamado Minha Casa Melhor. Aquele programa, a Caixa Econômica fazia o pagamento diretamente às lojas, e aí as lojas era quem ficava na incumbência de emitir a nota fiscal para o consumidor. Eu lembro que em determinado momento nós tínhamos mais reclamações daquela rede de loja do que daquelas empresas tradicionalmente campeãs de reclamações, como era o caso de bancos e operadoras de telefonia. Foi um negócio assim assustador. E aí tivemos inúmeras tentativas, né, de lidar com a situação a partir das reuniões, da emissão ainda de multas, enfim, não surtiu efeito, foi necessário mandar fechar as 4 lojas e nós não titubeamos, mandamos fechar as 4 lojas. Foi assim que nós sentamos com a diretoria daquela empresa, eles assinaram um termo de ajuste de conduta conosco naquela ocasião, e aí sim, Sinop, a partir daí, passou a olhar para aquele PROCON como sendo um órgão de defesa e proteção do consumidor. Bom, com tudo isso, para dizer que eu tenho experiência não só no âmbito público, mas também privado. Hoje, eu sou advogado em Sinop, sou mediador judicial e também sou empresário. Tenho, portanto, a experiência necessária e me sinto preparado para ser o deputado estadual que Sinop precisa já há algum tempo. Bom, aproveitar e pedir de uma maneira resumida, eu imagino que tenha diversos, mas quais são os principais projetos aí, as principais bandeiras que o senhor pretende defender caso seja eleito? Essa pergunta é maravilhosa. A experiência que eu tenho na área artística me permite dizer, por exemplo, que Sinop é o espelho para esta região do estado de Mato Grosso, toda a região norte. Nós temos aqui, sem dúvida alguma, um potencial maravilhoso do qual nós não ainda exploramos de forma adequada. Então, esse contingente que nós temos, em torno de 50 mil pessoas mês, né, que vem a Sinop em busca de resolver seus problemas de saúde ou contratar serviços ou ainda que estudam aqui, essa população flutuante é um corredor de oportunidades. A partir daí nós podemos pensar, né, ousar em projetos que possam não só alavancar ainda mais a economia desta região como um todo, mas também fortalecer, né, muito mais a cultura nesta região. Em virtude disso, nordestino que sou, costumo dizer, né, eu sou um nordestino maranhense arretado. Quero dizer que no entorno do eixo da 163, talvez nós tenhamos a maior concentração dessa comunidade nordestina. E o que eu defendo, né, e estou propondo isso, é que, uma vez deputado, vou disponibilizar o meu gabinete para propiciar a formação das associações nordestinas em todas as cidades onde houver comunidade nordestina deste estado. E a partir daí, vamos auxiliar através da mobilização e da gestão necessária para construir o espaço físico capaz, né, de acomodar o centro de tradições nordestinas com tudo aquilo que é a expressão cultural, né, expressão artística cultural nordestina,
a nossa comida, a nossa música, enfim, toda a estética, né, da cultura nordestina, porque eu observo, ando esse estado, e é como se os nordestinos nem existissem. Mas se você olhar para qualquer prédio desta cidade, qualquer outra do estado de Mato Grosso, você vai ver que tem lá a mão de um nordestino que levantou um tijolo ou fez a massa para sentar aquele tijolo, ou mesmo ajudou na construção, de forma que nós temos participação definitiva na construção deste estado também. É claro que os nossos irmãos nordestinos, quando chegam aqui, muitas vezes é como nós chegamos, sem eira nem beira, precisando de ajuda, né, da população ou ainda de alguém que dê o suporte para que eles iniciem imediatamente na vida laboral em Sinop. E eu vejo que este centro ou estes centros, eles podem inclusive ter uma estrutura que acomode, que faça o acolhimento de uma família que chega muitas vezes sem a menor condição. E isso é o que eu imagino que nós podemos, a partir destes centros, né, fomentar a nossa cultura em todo o estado, através dos festivais de música, que pode ser música nordestina também, por que não? Inserir a nossa cultura no calendário do estado de Mato Grosso, se faz necessário. Nós precisamos vislumbrar, né, no futuro próximo, a realização dos festivais de quadrilha, coisa mais linda. E quem anda esse Brasil, principalmente vai para o Nordeste, já viu que são famosos, né? Os festivais da dança, né, da manifestação cultural que toda a cidade do estado de Mato Grosso faz, a chamada festa junina, só que de uma forma que ainda não representa, até porque é uma adaptação. Então, eu me proponho a isso como maranhense e como nordestino que sou, a ser, né, este representante desta comunidade na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para construirmos juntos, né, todo esse referencial que se faz necessário. Bom, falar um pouquinho agora de BR-163, essa é a grande demanda aqui da nossa região. Evidentemente, a gente sabe, né, os candidatos a deputados federais, estaduais, não têm o poder, né, de caneta para fazer o negócio andar, mas tem, claro, o poder de pressionar para que as coisas ocorram de maneira célere, né, e que essas obras finalmente saiam do papel, principalmente questão da duplicação. Já não se trata mais nem de escoamento de safra, é uma questão econômica, se trata de salvar vidas. Como é que é o seu projeto, sua ideia para essa BR-163, o que o senhor pretende fazer? Muito obrigado pela pergunta. Inclusive eu venho, né, falando no meu dia a dia com os eleitores por onde passo. Nós temos um problema que já deveria ter sido resolvido. Não é competência do deputado estadual, né, falar aqui de duplicação, de construção de viadutos e tudo mais. Mas, entretanto, é da competência de qualquer agente público se sensibilizar com a barbaridade que nós vemos acontecendo cotidianamente nas travessias urbanas dessas cidades onde são cortadas pela BR-163. Eu costumo dizer, e falo aqui como advogado, é possível resolver imediatamente, né, este sofrimento que é, por exemplo, fazer essa travessia aqui em Sinop, Lucas, Sorriso, colocando a população a um risco de morte desnecessário. E, infelizmente, os acidentes, eles se somam, né, ao longo aqui dos meses, sem que nenhuma autoridade olhe para esta situação com uma proposta que seja, de forma imediata, colocada para resolver esse problema, porque a solução definitiva vai demorar. E qual é esta solução imediata? Eu falo, é o semáforo. Coloque semáforo nos pontos mais críticos de travessia urbana ao longo dessa 163. E quem já viajou o Brasil de carro como eu viajo, sabe que isso é a coisa mais natural do mundo. Você andando de carro, você vai perceber que determinadas cidades, não vou nominar aqui para não ser injusto, você tem que obedecer, você vai parar lá no sinal, porque o perímetro urbano tem o trânsito urbano. As pessoas precisam se locomover com segurança. E eu não consigo entender aonde é que está a dificuldade.
Ora, não há leis que proíba isso. É uma gestão política administrativa para que isso aconteça. E quando eu falo isso, eu costumo lembrar que lá em 2010, quando eu era secretário de Cultura, nós colocamos um show do Calcinha Preta para rodar em cima da BR-163 quando fomos fazer a inauguração da duplicação, depois do viaduto do São Cristóvão. Naquele momento, né, todo mundo dizia que não podia, que era isso, que era aquilo, mas tínhamos um secretário de obras que é meu amigo e tenho muita estima, que é o Mauri Rodrigues, e que ele disse: secretário, vamos fazer o show lá na BR-163. E fizemos toda a gestão necessária, desviamos, portanto, todo o fluxo da BR-163 para as estradas vicinais, passando atrás do São Cristóvão e do outro lado da mesma forma, e realizamos ali um show para mais de 20 mil pessoas naquela ocasião. Esse show foi apenas aqui para ilustrar como é possível, trata-se de gestão pública. Se quiser fazer, é possível fazer. É possível interromper essa mortandade nas travessias. E eu falo isso porque um dia eu levantei para fazer a aquisição de um produto do outro lado aqui da BR e eu nunca passei tanto medo na minha vida como atravessando aquela rodovia ali principalmente Tarumãs, né? Aquele encontro ali da Tarumãs com a rodovia. Coisa mais absurda, eu achei que a carreta ia esmagar, né, o meu carro comigo dentro. É um absurdo, não dá para entender como as autoridades estão de braços cruzados diante de uma situação como essa. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? A gente sabe que o município de Sinop acaba centralizando muitos atendimentos, até porque tem mais especialidades, o pessoal da região acaba vindo para Sinop. O deputado estadual tem como uma das suas metas, das suas atribuições, trazer recursos, né? Não só para Sinop, mas para a região. Senhor, de que maneira o senhor vê essa questão da descentralização da saúde? O senhor acha importante centralizar os atendimentos em Sinop, criar mais especialidades, virar um centro de especialidades, ou quem sabe descentralizar e fortalecer a saúde das cidades menores para que isso não acabe formando um grande gargalo aqui em Sinop? Você sabe, eu acho que a saúde ela precisa, obviamente, de uma atenção especial, mas também ser gerida com toda esse cuidado, né, que uma região do tamanho que é essa nossa aqui exige. Então, como nós atendemos aqui pessoas desde o sul do Pará, né, que vem tratar aqui em Sinop, então é necessário entender que centralizar tudo em Sinop, obviamente que não seria a ideia mais inteligente, mas para algumas especialidades não tem como não centralizar, né? Eu, por exemplo, costumo observar que nós não temos ainda um hemocentro em Sinop, né? Nós temos aqui uma unidade avançada de coleta e transfusão de tratamento de sangue. Mas precisamos de um hemocentro, porque quando o cidadão chega precisando do transplante imediato de hemácias ou de plaquetas, esse cidadão, se não tiver aqui, é solicitado ao hemocentro único, que é lá em Cuiabá, e a partir daí nós temos que aguardar toda esta demora, porque, né, nós temos a situação de locomoção, que não é fácil, e dependendo da situação de urgência, então, como é que fica? Ou pega um jatinho, vai até a capital para salvar esta vida, ou então, infelizmente, né, é esperar pelo pior. Nós podemos, sim, né, fazer a gestão necessária para que um hemocentro possa ser construído em Sinop, para atender esse contingente aqui de quase 800 mil pessoas. Eu não entendo ainda por que não tem. E quando nós falamos de descentralizar, isso é um exemplo, né, da descentralização da saúde. As altas complexidades, né, também eu concordo que precisamos ter, né, os centros de referência, né, mas a partir da organização dos consórcios, né, é necessário, né, que estes consórcios, de fato, né, eles possam corresponder com a finalidade deles, que é não trazer um custo exagerado para uma cidade como Sinop, que acaba absorvendo aqui todo esse atendimento da população. E os consórcios possuem essa finalidade. O cidadão
lá de União do Sul precisou fazer um tratamento em Sinop, não tem problema. Entrou na nossa rede pública municipal, por exemplo, ou vice-versa, esses consórcios é para fazer essa gestão desses recursos de forma que os municípios tenham equilíbrio financeiro, né? E não fique sobrecarregado. Então, eu vejo que Sinop, na área da saúde, pode mais e não está fazendo a gestão necessária para obter aqui aquilo que poderíamos ter, né? Pela grandiosidade que é esta cidade. Candidato, eu quero agradecer a sua participação aqui, esse bate-papo. É importante mostrar um pouquinho das suas ideias, seus projetos, falar um pouquinho de você, se apresentar à comunidade sinopense. Eu agradeço demais a gentileza e deixo agora o espaço para o senhor se despedir aí, né, dos seus possíveis eleitores e da nossa audiência. Eu que agradeço imensamente aqui, mas eu queria aqui, antes de encerrar, abordar um assunto de extrema importância na educação. Eu sou mediador judicial e tenho observado, e se vocês pesquisarem vão perceber o que eu estou falando. Aumentou significativamente, eu estou falando de mais de 70% o índice de violência no âmbito da escola pública do estado de Mato Grosso. Isso exige medidas imediatas, né? Então nós podemos sim adotar uma política pública se utilizando daquilo que há de mais moderno, né, para a resolução de conflitos. Eu estou falando da mediação escolar. E ainda, né, os círculos de construção de paz, que são metodologias já utilizadas em vários lugares e que nós poderíamos estar adotando nas escolas públicas do estado de Mato Grosso. Por quê? Porque se você não pacifica aquela comunidade, o aluno não aprende, o professor não ensina, os funcionários da escola, de todas essas escolas públicas também possuem dificuldade de se interrelacionar, e aí quem perde é a sociedade e todos nós, né? Então, eu estou defendendo, portanto, esta política pública. Quero agradecer aqui imensamente esta oportunidade de falar a toda a população da região norte do estado e dizer que é possível, sim, transformar o estado de Mato Grosso, né, em polo ou polos de indústria de alta tecnologia. Sinop é um exemplo, como moro aqui, vou falar de Sinop. Nós poderíamos já ter iniciado, né, os primeiros passos para esta transformação de Sinop num polo de alta tecnologia, porque nós temos aqui universidades federais, né, o IFMT, Universidade Federal, Unemat, Universidade Pública do Estado de Mato Grosso, e também as faculdades particulares, além da Embrapa, Centro de Pesquisa. Nós poderíamos, a partir de uma articulação desses diversos entes, estar consolidando um projeto para darmos os primeiros passos necessários e, quiçá, transformarmos aqui esta região num parque, né, de produção de alta tecnologia. Vamos começar com a indústria de produção de aplicativos, de programas de computadores, né, uma incubadora dessas chamadas startups. Nós temos jovens aqui brilhantes, com ideias maravilhosas e que estamos perdendo para São Paulo, para os grandes centros, né? Então, é necessário olhar com este olhar para Mato Grosso, porque nem todo mundo veio aqui para plantar soja ou criar boi. Nós precisamos pensar no desenvolvimento socioeconômico deste estado, mas com a multiplicidade que é necessária, tá certo? Esta visão holística falta aos políticos. Eu costumo dizer, não sou político de carreira porque nunca fui candidato a nada, mas eu sou obrigado, né, a reconhecer que o desenvolvimento socioeconômico passa pelas políticas públicas construídas, todas elas construídas pelos políticos. Então, a qualidade do político que nós colocamos lá para nos representar é determinante para o futuro que nós vamos ter. Eleições 2022, na Meridional FM.